Sejam bem-vindos ao Clube da Leitora. Meu nome é Ricardo e para o vídeo de hoje eu decidi trazer alguns contos, dois contos na verdade, de um site chamado Fantástica Cultural. São contos de suspense, contos mais fantasiosos, mas pelo que eu vi aqui no site, eles têm uma diversidade de contos, de estilos, gêneros, né? Então eu posso trazer outros tipos depois. Não sei se terror, contos de terror seria uma boa ideia. Talvez no especial Halloween, alguma coisa do tipo. Mas por enquanto vou focar nesses pelo menos de suspense ou algo do tipo mais fantasioso, que eu acho que é um pouco mais, se encaixa um pouco mais aqui. Então, antes de eu começar, eu peço por favor que você deixe o seu like, se inscreva no canal para me ajudar a crescer. Eu sei que eu tô bem no início ainda e ainda tenho muito o que melhorar, mas isso só é possível com o seu apoio. Então eu peço por favor para você me ajudar e se inscrever e curtir, compartilhar, vai me ajudar muito mesmo. Então, sem enrolar mais, vamos pro primeiro conto, que se chama A Caçada, de Lígia Fagundes Telles. Um grupo de homens parte em busca de um animal feroz que aterroriza a região, mas a jornada ganha contornos sombrios quando o verdadeiro alvo da perseguição se revela. O conto explora o confronto entre os instintos humanos e a brutalidade, mergulhando os personagens em uma atmosfera de mistério e tensão. A loja de antiguidades tinha o cheiro de uma arca de sacristia, com seus anos embolorados e livros comidos de traça. Com as pontas dos dedos, o homem tocou numa pilha de quadros. Uma mariposa levantou o voo e foi chocar-se contra uma imagem de mãos decepadas. Bonita imagem, disse ele. A velha tirou um grampo do coque e limpou a unha do polegar. Tornou a enfiar o grampo no cabelo. É um São Francisco. Ele então voltou-se lentamente para a tapeçaria que tomava toda a parede no fundo da loja. Aproximou-se mais. A velha aproximou-se também. Já vi que o senhor se interessa mesmo, é por isso. Pena que esteja nesse estado. O homem estendeu a mão até a tapeçaria, mas não chegou a tocá-la. Parece que hoje está mais nítida. Nítida, repetiu a velha, pondo os óculos. Deslizou a mão pela superfície puída. Nítida como? As cores estão mais vivas. A senhora passou alguma coisa nela? A velha encarou e baixou o olhar para a imagem de mãos decepadas. O homem estava tão pálido e perplexo quanto a imagem. Não passei nada, imagine. Por que o senhor pergunta? Notei uma diferença. Não passei nada. Essa tapeçaria não aguenta a mais leve escova. O senhor não vê? Acho que é a poeira que está sustentando o tecido, acrescentou, tirando novamente o grampo da cabeça. Rodou entre os dedos com um ar pensativo. Teve um muxoxo. Foi um desconhecido que trouxe. Precisava muito de dinheiro. Eu disse
que o pano estava bom demais estragado, que era difícil encontrar um comprador, mas ele insistiu tanto. Preguei aí na parede e aí ficou. Mas já faz anos isso, e o tal moço nunca mais me apareceu. Extraordinário. A velha não sabia agora se o homem se referia à tapeçaria ou ao caso que acabara de lhe contar. Escondeu, encolheu os ombros, voltou a limpar as unhas com grampo. Eu poderia vendê-la, mas quero ser franca. Acho que não vale mesmo a pena. Na hora que se despregar, é capaz de cair em pedaços. O homem acendeu um cigarro. Sua mão tremia. Em questão. Em que tempo, meu Deus, em que tempo teria assistido a essa mesma cena? E onde? Era uma caçada. No primeiro plano estava o caçador de água retesado, apontando para uma touceira espessa. Num plano mais profundo, o segundo caçador espreitava por entre as árvores do bosque, mas esta era apenas uma vaga silhueta, cujo rosto se reduziria a um esmaecido contorno. Poderoso era o primeiro caçador, a barba violenta como um bolo de serpentes, os músculos tensos, à espera de que a caça levantasse para desferir-lhe a seta. O homem respirava com esforço, vagou olhar pela tapeçaria que tinha a cor esverdeada de um céu de tempestade, envenenando o tom verde musgo do tecido. Destacavam-se manchas de um negro violáceo e que pareciam escorrer da folhagem, deslizar pelas botas do caçador, espalhar-se no chão como um líquido maligno. A touceira na qual a casa estava escondida também tinha as mesmas manchas, e que tanto podiam fazer parte do desenho como ser simples, efeito do tempo devorando o pano. Parece que hoje tudo está mais próximo, disse o homem em voz baixa. É como se... mas não está diferente. A velha firmou mais o olhar, tirou os óculos e voltou a pô-los. Não vejo diferença nenhuma. Ontem não se podia ver se ele tinha ou não disparado a seta. Que seta? O senhor está vendo alguma seta? Aquele pontinho ali no arco. A velha suspirou. Mas esse não é um buraco de traça. Olha aí, a parede já está aparecendo. Essas traças dão cabo de tudo. Lamentou, disfarçando um bocejo. Afastou-se sem ruído, com suas chinelas de lã. Esboçou um gesto distraído. Fica aí à vontade, vou fazer meu chá. O homem deixou cair o cigarro. Amassou-o devagarinho na sola do sapato. Apertou os maxilares numa contração dolorosa. Conhecia esse bosque, esse caçador, esse céu. Conhecia tudo tão bem, mas tão bem. Quase sentia nas narinas o perfume dos eucaliptos. Quase sentia morder-lhe a pele, o frio úmido da madrugada. Ah, essa madrugada! Quando percorrera aquela mesma vereda, aspirara aquele mesmo vapor que baixava tenso do céu verde ou subia do chão. O caçador de barba encaracolada parecia sorrir perversamente, embusado. Teria sido esse caçador ou o companheiro lá adiante. O homem sem cara, espiando por entre as árvores. Uma personagem de tapeçaria, mas qual? Fixou a touceira onde a casa estava escondida. Só folhas, só silêncio e folhas espantadas, empastadas na sombra. Mas detrás das folhas, através das manchas, pressentiu o vulto arquejante da casa. Compadeceu-se daquele ser em pânico, à espera de uma oportunidade para prosseguir fugindo. Tão próxima à morte, uma
mais leve movimento que fizesse, e a seta, a velha não a distinguira. Ninguém poderia percebê-la, reduzida como estava a um pontinho carcomido, mais pálido do que um grão de pó em suspensão no arco. Enxugando o suor das mãos, o homem recuou alguns passos. Vinha-lhe agora uma certa paz, agora que sabia ter feito parte da caçada. Mas essa era uma paz sem vida, impregnada dos mesmos coágulos traiçoeiros da folhagem. Cerrou os olhos, e se tivesse sido o pintor que fez o quadro, quase todas as antigas tapeçarias eram reproduções de quadros, pois não eram. Pintara o quadro original e por isso podia reproduzir de olhos fechados toda a cena nas suas minúcias. O contorno das árvores, o céu sombrio, o caçador de barba escruvinhada, só músculos e nervos apontando para a touceira. Mas detesto caçadas, porque tem que estar ali dentro. Apertou o lenço contra a boca. A náusea. Ah, se pudesse explicar toda essa familiaridade medonha, se pudesse, ao menos, e se fosse um simples espectador casual desses que lhe olham e passam, não era uma hipótese. Podia ainda ter visto o quadro no original. A casada não passava de uma ficção. Antes do aproveitamento da tapeçaria, murmurou enxugando os vãos dos dedos no lenço. Atirou a cabeça para trás, como se o puxasse pelos cabelos. Não ficara do lado de fora, mas lá dentro, encravado no cenário. E porque tudo parecia mais nítido do que na véspera, porque as cores estavam mais fortes apesar da penumbra, porque o fascínio que se desprendia da paisagem vinha agora assim, vigoroso, rejuvenescido. Saiu de cabeça baixa, as mãos cerradas no fundo do bolso. Parou meio vegante na esquina. Sentiu o corpo moído, as pálpebras pesadas, e se fosse dormir, mas sabia que não poderia dormir. Desde já sentia a insônia, a segui-lo na mesma marcação da sua sombra. Levantou a cola do paletó. Era real esse frio, ou a lembrança do frio, da tapeçaria. Que loucura! E não estou louco, concluiu num sorriso desamparado. Seria uma solução fácil, mas não estou louco. Vagou pelas ruas, entrou num cinema, saiu em seguida e quando deu, acordou de si. Estava diante da loja de antiguidades, o nariz achatado da vitrina, tentando vislumbrar a tapeçaria lá no fundo. Quando chegou em casa, atirou-se de bruços na cama e ficou de olhos escancarados, fundidos na escuridão. A voz tremia na velha, parecia vir de dentro do travesseiro, uma voz em corpo, metida em chinelos de lã. Que seta? Não estou vendo nenhuma seta. Misturando-se a voz, veio vindo murmurejo das traças em meio de risadinhas. O algodão abafava as risadas que se entrelaçaram numa rede esverdinhada, compacta, apertando-se num tecido com manchas que escorreram até o limite da tarja. Viu-se enredado nos fios e quis fugir, mas a tarja o aprisionou nos seus braços. No fundo, lá no fundo do fosso, podia distinguir as serpentes enleadas num nó verde negro. Apalpou o queijo. Sou o caçador, mas ao invés da barba, encontrou a viscosidade do sangue. Acordou com o próprio grito, que se estendeu dentro da madrugada. Enxugou o rosto molhado de suor. Ah, aquele calor e aquele frio. Enrolou-se nos lençóis. E se fosse o artesão que trabalhou na tapeçaria, podia revê-la tão nítida, tão próxima, que, se estendesse a mão, despertaria a folhagem. Fechou os punhos. Haveria de destruí-la,
verdade que além daquele trago detestável, havia alguma coisa a mais. Tudo não passava de um retângulo de pano sustentado pela poeira. Bastava soprá-la, soprá-la. Encontrou a velha na porta da loja. Sorriu irônica. Hoje o senhor madrugou. A senhora deve estar estranhando, mas já não estranho mais nada, moço. Pode entrar, o senhor conhece o caminho. Conheço o caminho, murmurou, seguindo lívido por entre os móveis. Parou, dilatou as narinas, e aquele cheiro de folhagem e terra, de onde vinha aquele cheiro. E porque a loja foi ficando embaçada lá longe, imensa, real, sua tapeçaria fazia lastrar sorrateiramente pelo chão, pelo teto, engolindo tudo com suas manchas esverdinhadas. Quis retroceder, agarrou-se ao armário, cambaleou, resistindo ainda, e estendeu os braços até a coluna. Seus dedos afundaram por entre galhos e resvalaram pelo tronco de uma árvore. Não era uma coluna, era uma árvore. Lousou em volta, um olhar escaseado. Penetrara na tapeçaria, entre dentro do bosque, os pés pesados de lama, os cabelos empastados de orvalho, em redor, tudo parado, estático. No silêncio da madrugada, nem o piar de um pássaro, nem o farfalhar de uma folha. Inclinou-se, arquejante. Era o caçador ou a caça. Não importava. Não importava, sabia apenas que tinha que prosseguir correndo, sem parar entre as árvores, caçando ou sendo caçado. Premiu as palmas das mãos contra a cara embraseada, enxugou no punho da camisa o suor que lhe escorria pelo pescoço. Vertia sangue o lábio gritado. Abriu a boca e lembrou-se. Gritou e mergulhou numa touceira. Ouviu o assobio descer da varanda folhagem. A dor. Não, gemeu de joelhos. Tentou ainda agarrar-se à tapeçaria e rolou encolhido, as mãos apertando o coração. Bom, esse foi o primeiro conto. A caçada, bem legal. Então vamos para o segundo conto. O espelho, João Guimarães Rosa. Os olhos, por enquanto, são as portas do engano. Duvide deles, dos seus, não de mim. Se quer seguir-me, não-lhe, não uma aventura, mas experiência a que me induziram alternadamente séries de raciocínios e intuições. Tomou-me tempo, desânimos, esforços. Dela me prezo sem vangloriar-me, surpreendo-me, porém, um tanto à parte de todos, penetrando conhecimento que os outros ainda ignoram. O senhor, por exemplo, que sabe e estuda, suponho que tenha a ideia do que seja, na verdade, um espelho. Demais de certo das noções de física com que se familiarizou, as leis da óptica. Reporto-me ao transcendente. Tudo, aliás, é a ponta de um mistério, inclusive os fatos, ou a ausência deles. Duvida quando nada acontece. Há um milagre que não estamos vendo. Fixemo-nos no concreto. O espelho são muitos, captando-lhes as feições. Todos refletem-lhe o rosto. O Senhor cresce com um aspecto próprio e é praticamente imundado, do qual lhe dão imagem fiel. Mas que espelho aos bons e maus, os que favorecem e os que detraem, e os que são apenas honestos, pois não. E onde situar o nível e ponto dessa honestidade ou fidedignidade? Como é que o Senhor, eu, os restantes próximos, somos no visível? O Senhor dirá, as fotografias o comprovam, expondo que, além de prevalecerem
para as lentes das máquinas objeções análogas. Seus resultados apoiam antes que desmembrem a minha tese, tanto revelam, superporem-se aos dados iconográficos os índices do misterioso. Ainda que tirados de imediato, um após o outro, os retratos sempre serão entre si muito diferentes. Se nunca atentou-se nisso, é porque vivemos de modo incorrigível, distraídos das coisas mais importantes, e as máscaras moldadas nos rostos valem, grosso modo, para o falquejo das formas, não para o explodir da expressão. O dinamismo fisionômico. Não se esqueça, é de fenômenos sutis que estamos tratando. Esta lei argumenta: qualquer pessoa pode, a um tempo, ver o rosto de outra em sua reflexão no espelho, sem sofisma e futuro. O experimento, por sinal, ainda não realizado com rigor, careceria de valor científico em vista das irredutíveis deformações de ordem psicológica. Tente, aliás, fazê-lo e terá notáveis surpresas, além de que a simultaneidade torna-se impossível nos fluidos de valores instantâneos. O tempo é o mágico de todas as traições, e os próprios olhos de cada um de nós padecem viciação de origem, defeitos com que cresceram e a que se afizeram mais e mais. No começo, a criancinha vê os objetos invertidos, daí seu desajeitado tatear. Só a pouco e pouco é que consegue retificar sobre a postura dos volumes externos uma precária visão. Subsistem, porém, outras pechas e mais graves. Os olhos, por enquanto, são a porta do engano. Duvide deles, dos seus, não de mim. Meu amigo, a espécie humana peleja para impor ao latejante mundo um pouco de rotina e lógica, mas algo, alguém de tudo faz frincha para esse da gente. Então, note que meus reparos limitam-se ao capítulo dos espelhos planos de uso comum, e os demais, côncavos, convexos, parabólicos, além da possibilidade de outros não descobertos, apenas ainda. Um espelho, por exemplo, tetra ou quadridimensional, parece-me não absurda a hipótese. Matemáticos especializados, depois de mental adestramento, vieram a construir objetos a 4 dimensões, para isso utilizando pequenos cubos de várias cores, como esses com que os meninos brincam. Duvida? Vejo que começo a descontar um pouco de sua inicial desconfiança quanto ao meu são juízo. Fiquemos, porém, no terra a terra. Rimo-nos nas barracas de diversões daqueles caricatos espelhos que nos reduzem a monstrengos esticados ou globosos. Mas, se só usamos os planos e nas curvas de um politense sofrível espelho convexo e numa colher brunida um côncavo razoável, deve-se a que primeiro a humanidade mirou-se nas superfícies de água quieta, lagoas, lameiros, fontes, delas aprendendo a fazer tais utensílios de metal ou cristal. Tiresias, contudo, já havia predito ao belo Narciso que ele viveria apenas enquanto a si mesmo não se visse. Sim, são para se ter medo os espelhos. Temi-os desde menino, por instintiva suspeita. Também os animais negam-se a encará-los, salvo as críveis exceções. Sou do interior. O Senhor também, na nossa terra, disse que nunca se deve olhar em espelho às horas mortas da noite, estando-se sozinho, porque neles, às vezes, em lugar de nossa imagem, assombra-nos alguma outra e medonha visão. Sou, porém, positivo, um racional, piso o chão a pés e patas, satisfazer-me
com fantásticas não explicações, jamais. Que amedrontadora visão seria então aquela? Quem é o monstro? Sendo talvez meu medo a revivescência de impressões atávicas, o espelho inspirava receio supersticioso aos primitivos, aqueles povos, com a ideia de que o reflexo de uma pessoa fosse a alma. Via de regra, sabe o Senhor, é a superstição fecundo, ponto de partida para a pesquisa. A alma do espelho, anote-a, esplêndida metáfora. Outros, aliás, identificavam a alma como a sombra do corpo e não lhe terá escapado a polarização. Luz, treva. Não se costumava tapar os espelhos ou voltá-los contra a parede quando morria alguém da casa. Se além de os utilizarem nos manejos da magia, imitativa ou simpática, videntes serviam-se deles como da bola de cristal, vislumbrando em seu campo esboços de futuros fatos. Não será porque, através dos espelhos, parece que o tempo muda de direção e de velocidade. Alongo-me, porém, contava-lhe. Foi num lavatório de edifício público, por acaso. Eu era moço, comigo contente, vaidoso, descuidado, avistei, explico-lhe, 2 espelhos, um de parede, outro de porta lateral, aberta em ângulo propício. Fazia jogo, e o que enxerguei por um instante foi uma figura perfil, humano, desagradável ao derradeiro grau, repulsivo, se não hediondo. Deu-me náusea. Aquele homem causava-me ódio e susto, erizamento, espavor. E era, logo descobri, era eu mesmo. O Senhor acha que eu algum dia ia esquecer essa revelação? Desde aí comecei a procurar-me, ao eu por detrás de mim, a dona dos espelhos em sua lisa, funda lâmina, em seu lume frio. Isso que se saiba, antes ninguém tentara. Quem se olha em espelho ou faz partindo de preconceito afetivo, de um mais ou menos falaz pressuposto. Ninguém se acha na verdade feio, quando muito, em certos momentos, desgostamos-nos por provisoriamente discrepantes de um ideal estético já aceito. Sou claro, o que se busca então é verificar, acertar, trabalhar o modelo subjetivo preexistente, enfim, ampliar o ilusório mediante sucessivas novas capas de ilusão. Eu, porém, era um perqueridor imparcial, neutro absolutamente. O caçador de meu próprio aspecto formal, movido por curiosidade, quando não impessoal, desinteressada, para não dizer o rochedo científico. Levei meses, sim, instrutivos. Operava com toda sorte de astúcias, o rapitíssimo relance, os golpes de esguela, a longa obliquidade apurada, as contrasurpresas, a finta de pálpebras, a tocaia com a luz de repente acesa, os ângulos variados incessantemente, sobretudo uma inembotável paciência. Mirava-me também em marcados momentos de ira, medo, orgulho abatido ou dilatado, extrema alegria ou tristeza. Sobreabriram-se-me enigmas. Se, por exemplo, em estado de ódio, o Senhor enfrenta objetivamente a sua imagem, o ódio reflui e recrudesce em tremendas multiplicações, e o Senhor vira então que de fato só se odeia é a si mesmo. Olhos contra os olhos, soube-o, os olhos da gente não têm fim. Só eles paravam imutáveis no centro do segredo, se é que a mim não zombassem para lá de uma máscara, porque o resto, o rosto mudava permanentemente. O Senhor, como os demais, não vê que seu rosto é apenas um movimento deceptivo
escravizado, diria eu, ainda adormecido, sem desenvolver sequer as mais necessárias novas percepções. Não vê como também não se vê no comum os movimentos translativo e rotatório deste planeta Terra, sobre que os seus e os meus pés assentam. Se quiser, não me desculpe, mas o Senhor me compreende. Devia ou não devia contar-lhe por motivos de talvez do que digo. Descubro, deduzo, será se apalpo evidente, tresbusco, será este nosso desencontro, imundo plano, interseção de planos, onde se contemplam de fazer as almas. Se sim, a vida consiste em experiência extrema e séria, sua técnica, ou pelo menos parte, exigindo consciente alijamento, o despojamento de tudo o que obstrui o crescer da alma, o que a atulha e soterra. Depois o salto mortale, digo do jeito não porque os acrobatas italianos o aviventaram, mas por precisarem de toque e timbre novos às comuns expressões amortecidas. E o julgamento, o problema, podendo sobrevir com a simples pergunta: você chegou a existir? Sim, mas então, este irremediavelmente destruída a concepção de vivermos em agradável acaso, sem razão nenhuma, num vale de bobagens. Disse, se me permite, espero agora a sua opinião mesma do Senhor sobre tanto assunto. Solicito os reparos que se digne dar-me a mim, servo do Senhor, recente amigo, mas companheiro no amor da ciência, de seus transviados, acertos e de seus esbarros titubeados. Sim. Bom, gente, chegamos então aqui ao final do segundo conto, O Espelho, do João Guimarães Rosa. E eu achei bem difícil esse conto, achei bem complicado, uma linguagem bem muito buscada, né? Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda, se você continuar aqui, se você ouviu até aqui, peço mais uma vez para, por favor, se inscrever no canal, deixar o seu like, porque vai me ajudar muito, tá? Em breve eu trago novos contos para vocês. E também, se vocês quiserem, podem deixar sugestões nos comentários do que eu posso trazer aqui para ler para vocês também, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço e a gente se vê na próxima leitura.